Olá, queridos, bom dia! Como vão? Tudo bem? Meu nome é Augusto, essa é a Escola Dominical da Igreja Presbiteriana da Tijuca. Hoje, dia 16 de outubro de 2022, nós estamos ainda no nosso módulo chamado Deus e a Humanidade, a respeito de alguns temas fundamentais, né, que envolvem Deus e a humanidade, e continuamos aqui no nosso Verdades Essenciais da Fé Cristã. A aula de hoje se chama Salvação e Predestinação. O que é salvação? Né? No sentido usual do termo, no sentido fora das escrituras, no sentido que qualquer pessoa pode e deve conhecer, salvação é tirar alguém de um perigo iminente. De que perigo, então, Deus nos salva? Porque se a Bíblia trata da salvação, então de que perigo Deus nos salva? Entre muitas formas que a gente poderia elencar aqui, eu aqui humildemente elegi uma para a gente falar sobre esse assunto, que é dizer que Deus nos salva do perigo de vivermos sobre a nossa própria administração, ou seja, de vivermos única e exclusivamente baseados em nossas próprias escolhas, ideias, vontades, julgamentos, consequências dos nossos próprios atos, né? Erros, acertos, alegrias e tristezas, né? Contando apenas com eles, né? Vivemos sobre a nossa, cada um vive sobre a própria administração, né? E essa é a vida perigosa da qual Deus nos salva. Né? Sob elas, né, estamos vivendo baseados na natureza pecaminosa, né, do velho homem, nos valores da carne. Então, qual o perigo de vivermos sobre a nossa própria administração? Né? Essa vida, na qual contamos apenas cada um consigo mesmo, né, é uma vida destinada ao desalento, ao desamparo, né, ao medo, né, à inconstância de vivermos apenas com as nossas próprias ideias e consequências que mudam a toda hora, porque nós temos capacidades muito pequenas, né, capacidades intelectuais, cognitivas muito pequenas, tristezas, decepções, faltas de resposta, que são muitas, né? Quando nós contamos apenas conosco mesmo para explicar as coisas, temos muito poucas respostas. E, sobretudo, a falta de serenidade e de esperança. Né? A falta de serenidade, a falta de serenidade, né? De calma, de tranquilidade para viver a vida e as intempéries da vida, e a falta de esperança. Sob a nossa própria administração, vivemos as consequências dos nossos atos sem o consolo e o amparo, né, que vem do Espírito Santo. Estamos sob o juízo da lei, né? Por exemplo, causa e efeito, né? Você pula pela janela, você cai do prédio, isso é uma causa e consequência, ponto e fim de papo, né? E do juízo final também, né? Estamos sob essa condição, né, da qual nós não escapamos se não formos salvos. Para que condição vamos quando somos salvos? A melhor de todas, vivermos sob a administração de Deus. Para que condição vamos quando somos salvos? Temos a fé em Jesus, que é o nosso Salvador. A fé nas Escrituras, né? Entre as quais está a promessa da graça, o perdão de pecados e a proteção do Espírito Santo. Poxa, daí a gente já está fora daquela esfera de medo, falta de esperança, de serenidade, porque se a gente tem acesso à graça de Deus, o perdão de pecados e a proteção do Espírito Santo,
Né? Temos exatamente agora o último item, paz e esperança, somados que dão na alegria. Falamos um pouquinho então de salvação, para onde somos salvos, né? E agora sobre esse termo que está aí mais associado, né, a um período mais recente, entre aspas, né, do nosso credo, né, da Reforma Protestante, a predestinação tem a ver com o nosso destino espiritual é decidido por Deus. E o evento principal do nosso destino espiritual é termos ou não termos a fé salvadora. A predestinação à fé demonstra a escolha de Deus, né? Que nada tem a ver com as nossas qualidades e defeitos. Né? É graça de Deus. Né? Então, quem é escolhido de Deus está predestinado a melhor das coisas possíveis, né? Que é a salvação através da fé, ou seja, a fé salvadora. Desculpa. Pode alguém querer ser salvo e não ser escolhido por Deus? Como o nosso conhecimento de Deus é limitado por nossas incapacidades, que são muitas, né, há questões que não podemos saber plenamente, né? A gente chama, a princípio, né, de partida, a gente não pode saber anteriormente, já desde sempre, qual é a resposta para isso. Né? Sobre elas, só podemos emitir opiniões. Por exemplo, para essa questão, pode alguém querer ser salvo e não ser escolhido por Deus? Na minha pouquíssima formação, a minha opinião é de que alguém que quer ser salvo, ou seja, alguém que anseia pelo dom da fé, só pode ter tal vontade justamente por escolha de Deus, por inspiração divina, né? Que fala ao seu coração. Caso contrário, por que essa pessoa desejaria ser salva? Caso ela não tivesse não tivesse recebido esse toque especial da escolha de Deus, né? Por que ela teria tal anseio se não houvesse uma escolha anterior? Né? Essa é humildemente a minha opinião sobre uma questão que a gente não pode saber já de partida, né? O plano da salvação inclui um monte de fatores, um monte de condições, né? Eu não posso estabelecer aqui quem vem primeiro, eu não tenho nem de longe conhecimento suficiente para elencar, para fazer essa organização, mas todos esses aqui são itens que fazem parte do plano da salvação. A justificação, né? Deus que por amor se esquece de que não somos dignos, né? Deus por amor nos vê como justos. Isso faz parte do plano da salvação. O dom da fé, distribuído mediante a escolha soberana de Deus. O novo nascimento, a velha criatura que fica para trás e temos o novo nascimento. A fé, né, na salvação por Jesus Cristo, outro elemento da salvação. O arrependimento, fundamental, né? A santificação, a busca pela santificação. E essa promessa de Deus maravilhosa que consta aí no Novo Testamento, o amparo do Espírito Santo. Tudo isso faz parte do plano da salvação. E aí, terminando com a palavra de Deus, o nosso principal objeto de estudo aqui, a nossa principal base de estudo, ou melhor, desculpem, porque pela graça sois salvos mediante a fé.
E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão criou, né? Faltou aqui de novo, é o mesmo trechinho da semana passada que faltou, da semana retrasada que faltou, que Deus criou de antemão para que andássemos nelas. Então, pela graça somos salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um pouquinho rouco. Fiquem com Deus, ótima semana a todos. Até semana que vem a gente continua. Tchau, tchau.